Vendo o pessoal chegando aí. Já vou mandando um abraço para todo mundo. Esperando aqui o nosso amigo Liverson entrar aqui para a gente poder adicioná-lo. Vendo um monte de gente conhecida aí chegando. Abraço para todo mundo aí. Deixa eu pegar aqui. Oi, Rogério. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Ô, tudo jóia, legal te ver aqui. Eu sempre fico apanhando desse Instagram aqui. No começo me dá um nervoso que eu vou conseguir acertar, mas acho que foi tudo bem. Eu também não estou acostumado, não. E agora, Não, esse horário começa um volume muito grande de live, né? Então, nem sempre a internet suporta aí essa demanda que a gente está tendo aí nos últimos tempos, né? não, pois é. Eu tô vendo que a turma tá aparecendo aqui, tá chegando um pouquinho. Então, antes da gente começar, vamos nesse papo aqui, mas enfim. Hoje, hoje eu vim para o escritório, não tem ninguém aqui por perto. Eu estou fazendo minha quarentena hoje aqui, porque lá de casa a quarentena estava meio complicado, então, né? Até tomei um banho, pus camisa hoje, diferente, ó. Eu Pra gente. também. Dizem que a dica número um é você trabalhar como se tivesse no escritório, né? Como Então, se hoje. tivesse no escritório. Hoje eu também estou a caráter aí, mas se por acaso entrar uma criança de 4 anos a qualquer momento na live, coisas do home office. Mas eu tentei segurar ele longe, mas ele é bem arisco. Não, não, mas você sabe que isso é importante, até entrar. Tô quase, como eu não tenho um filho pequeno, estou quase contratando um só para fazer aquela gracinha, entendeu? Que pega bem, fica legal, o pessoal comenta. Mas aí, com 2 semanas de quarentena, eu tenho certeza que você vai devolver. Pode ser. A turma está entrando aqui, 6:03 aqui, acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre o assunto que a gente vai tratar. Legal. Eu vou só pedir licença para todo mundo aqui, eu vou desligar os comentários para que a gente consiga, deixa eu ver, desativar comentários aqui, ok, para que a gente consiga conversar sem prestar atenção nas frases que vão subindo ali. Tá bom. Bom, Liverson, antes de tudo, muito obrigado aí por você ter atendido aí o nosso pedido para conversar hoje. Vou fazer uma breve apresentação sua, e breve mesmo, porque se eu fosse fazer uma apresentação decente, termina a live e não terminei de apresentar, Que né? isso, que isso. Mas para quem está nos ouvindo, o Liverson, ele é diretor de parcerias comerciais na Prudential Brasil, tem uma vasta experiência aí de mais de 20 anos nesse segmento de seguros, previdência, passou por todas as grandes no Brasil e agora ele está numa das grandes do mundo, né? Se não, assim, a maior ou uma das maiores do mundo. E nessa semana, Liverson, a gente começou a ter algumas pessoas nos perguntando sobre a questão de seguros, né? Interessante que essa crise que a gente começou a ter, ela veio
foi vindo em ondas, né? No primeiro momento, aquela coisa de ações, o pessoal ficou desesperado com ações, depois ficou desesperado com o fundo imobiliário, passou um período aí que foi para crédito, e quando você acha que não tem mais preocupação, alguém levantou a mão e falou assim, escuta, e o meu seguro? Eu tenho um seguro de vida, e eu ouvi que pandemia é um risco que não é coberto. Então, assim, agora, né, que eu penso que, pô, se tudo, né, tudo que eu tenho aí virou incerto, mas o meu seguro não. E aí, de repente, não é um risco coberto. E algumas pessoas nos questionaram disso. E é assim que eu queria começar, agradecendo mais uma vez você aqui. Legal, Rogério. Assim, primeiro, obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, pela oportunidade de estar falando para você, para o público da Alta Vista. Esse não é um tema que todo mundo gosta de conversar, né? Seguro de vida, e eu vou tentar tornar ele o mais sutil, o mais suave possível, principalmente porque talvez eu e você seja a única coisa que separe todo mundo de curtir esse feriado que vai começar a partir de amanhã, né? Que agora num modelo diferente em casa, mas não deixa de ser um feriado. Pois é, Rogério, em condições normais, né, de temperatura e pressão, a pandemia ele é um risco excluído nas apólices de seguros de vida, não só nas apólices de seguros de vida, mas também em outros ramos de seguros, né? Como outras questões, como atentado terrorista, guerra e etc., né? Eu acho que vale a pena revisitar um pouco, né, o princípio básico do seguro, né? O seguro ele é um mutualismo, né? Então você depende de um grupo de pessoas para financiar quem efetivamente está tendo aquela necessidade do risco, né? Então, imaginando que guerra, terrorismo, pandemias são situações específicas que podem tomar proporções inimagináveis, qualquer seguradora que imaginasse precificar isso, de fato estaria aí dando um tiro no escuro, né? Além do risco local, aquele risco da própria seguradora, normalmente você possui um ressegurador, né, para proteger aquele risco acima de um determinado capital segurado. E o grupo de resseguradores do mundo não é um grupo tão amplo, né? E acaba que eles resseguram várias outras seguradoras em vários outros lugares do mundo. Então, de fato, não é uma decisão simples, fácil e que todo mundo precifica e coloca aquilo no preço do seguro, né? Mas eu acho que para a gente não ficar muito técnico, muito nessa parte do cálculo, assim, eu acho que o mais importante que acontece agora e que acabou trazendo todo mundo para uma situação de mais conforto, eu diria, é que a empresa tomou uma decisão muito no início ali ainda do foco da pandemia, de mesmo sendo uma cláusula que ela não estaria ali protegida, né, é um risco excluído, a empresa tomou uma decisão de manter de pé a missão que é proteger, né, vidas, que é proteger as pessoas e ela abriu mão, né, do risco em pró de fato, oferecer essa cobertura, né? Eu acho que tem que valorizar, sem fazer propaganda, sem marketing a respeito da decisão, mas tem que valorizar a liderança em relação a isso, né? Das organizações como um todo, porque é uma decisão que pode envolver milhões, como pode envolver bilhões de reais, né? Então, você depende de uma área técnica, você depende de várias áreas envolvidas em uma série de estudos, né? Porque
imagina que você tem uma carteira de clientes, né, que não estão envolvidos à pandemia, né, e você não pode prejudicá-los em função dessa decisão, né? Então, de forma que você tem que estar olhando para que tipo de empresa você está vendendo, né? Ou melhor, comprando esse risco, aonde você vai querer colocar o teu seguro. E acabou que essa decisão ela tem um impacto muito importante, né? Porque hoje a empresa é líder no segmento no Brasil como uma seguradora independente. Eu acredito que essa tomada de decisão tem acelerado muito essa reflexão no mercado como um todo. Tem um papel na sociedade importante, né? Uma coisa que me chamou muita atenção quando tudo isso aconteceu é que a primeira medida da empresa foi proteger o grupo de risco de funcionários. A segunda medida foi colocar a empresa operante de forma remota. E a terceira, bom, agora vamos discutir a pandemia para trazer essa segurança. Imagina as famílias que estão vivenciando isso terem que parar para pensar e falar, caramba, agora meu seguro não serve. E a boa notícia disso é que a Prudential, além de tomar as decisões de forma local, hoje uma empresa presente em mais de 40 países, ela tomou essa decisão de forma global. E nós temos uma operação muito forte na Ásia, né? Que foi inicialmente o epicentro da doença, né? Então, Tem lá na Itália também, não? nós tínhamos na Itália até o final do ano passado e por uma decisão estratégica de focar um pouco mais em países emergentes e também na própria Ásia, acabou que a gente não continuou com a operação da Itália, mas nós temos no O Japão é Japão. muito forte, né? No Japão é No muito forte. Japão, o Japão é a maior operação da área internacional da Prudential. A Prudential é a única seguradora não japonesa a ser líder de um segmento no Japão. Então, a cultura japonesa é muito forte, né? Eu costumo dizer que depois de tantos e tantos anos trabalhando com vários ramos de seguros, me chamou muita atenção que no Japão uma criança faz o aniversário, a festa de 1 ano não existe. Com 1 ano de idade, o pai e a mãe dá a primeira apólice de seguro de vida para o filho, né? Então, é uma realidade ainda muito diferente da nossa, do ponto de vista cultural, né? Mas nós temos Aquela operação policy, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, China. Então, essa policy que a criança recebe é uma policy que segura a vida do eventual neto. É isso? exato. Na verdade, segura ele em relação à próxima geração dele, né? Esse ponto que você tocou, Rogério, é extremamente interessante, né? Eu ouvi uma vez de um executivo numa palestra do mercado segurador, que a única certeza que ele tinha é que se 100% da população tivesse um seguro de vida, a sua segunda geração nasceria rica. Olha que interessante esse ponto, né? Quando a gente vai em países que a cultura do seguro é muito forte, eles passam por uma situação como essa, né? Como um terremoto, maremoto, tsunami, guerra, pandemia, de uma forma diferente que a gente, né? Então, ele tem boa parte da população segurada. Então, boa parte desses beneficiários vão receber uma indenização e essa indenização, de fato, faz uma diferença, né? Eu acho que isso é uma coisa bem diferente em relação a uma cultura de quem já está acostumado com essa questão de redear o seu planejamento, o seu patrimônio, a sua família, com produtos de risco, né, para balancear essa cesta. E isso produz um efeito diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, no Brasil. Né? Um dado bem interessante, até 2017, a indústria de seguros no Brasil ela arrecadava mais prêmio com seguro de automóvel. Olha que coisa incrível. Até 2017 era mais interessante, era mais importante para você cuidar do que estava na garagem do que cuidar da tua família.
do que cuidar, né, de uma possível perda, né, um problema de doença, uma internação hospitalar que pudesse impactar na tua receita mensal, na sua renda, né? Agora, essa questão que você colocou aí da Prudential está cobrindo esse risco, não foi algo exclusivo da Prudential? Algumas seguradoras também acompanharam depois para incluir o que estava excluído, né? Incluir o risco de morte no caso aí da pandemia que a gente está vivendo, mas não foram, Sim. assim, não foi não teve uma recomendação. Opa, tá aí? Tô sim. Tô. Não foi uma recomendação assim da SUSEP que se fizesse essa ou teve alguma, não. Foi Não, exclusivamente cada não. seguradora que teve a É, opção dela. é um movimento totalmente individual de cada uma das seguradoras, né? Então, por isso que eu acho que foi importante aí a Prudential ser uma das primeiras a noticiar isso, porque eu acho que provocou aí também uma onda de decisões em relação ao tema, né? Mas mesmo assim, hoje nós ainda temos grandes seguradoras no Brasil e no mundo que não se movimentaram a favor, né? Não vão cobrir, pelo menos até o momento não, né? Então, acho que Agora, o tem uma fato proposta de valor muito grande nisso, né? Assim, a empresa sempre valorizou muito a venda baseada na necessidade, né? E eu acho que isso tem um peso muito forte agora, né? Por exemplo, as preocupações do órgão regulador, que é a SUSEP, no caso aqui no Brasil, ligado ao Ministério da Fazenda, ela exige duas coisas em relação à segurança da seguradora, né? Em relação ao segurado, né? Que é o que a gente chama de solvência, né? Qual o tamanho dessa empresa em relação ao risco que ela está comercializando? E a solvência ela é medida de duas formas: um pelo patrimônio líquido daquela seguradora e a outra pelos ativos líquidos daquela seguradora. Hoje a empresa ela trabalha com 5 vezes o que a legislação local exige do ponto de vista de patrimônio líquido e 7 vezes, e quase 7 vezes do que a SUSEP exige do ponto de vista de ativos líquidos. Então, é muito importante na hora dessa escolha, né, você tá falando com um profissional adequado, tá entendendo essas necessidades e, de fato, tá adquirindo uma coisa que vai te trazer uma proteção maior, né? Porque eu tenho certeza que essa solidez trouxe uma realidade completamente diferente para a tomada de decisão. Se uma outra empresa que não está com esses níveis tão altos assim, né? agora teve assim, normalmente em épocas de forte demanda, né, por algum produto ou serviço, isso é uma lei de mercado, né? Existe alteração de preço, né? Isso é lei de mercado. Isso, de alguma forma, altera a questão no seguro de vida. Assim, a gente está vivendo um momento aí de muita incerteza, né? Talvez alguém que não considerasse aí um planejamento, incluindo o seguro de vida, numa questão sucessória, enfim, passe a considerar agora. Essa pessoa teria assim, uma preocupação de falar, pô, vou esperar, porque agora está mais caro, mexe o preço, isso, tem alguma alteração? Não mexe o preço, assim. Esse é um ponto muito, muito interessante também, Rogério. Ontem, depois de quase 3 semanas em quarentena, um pouco antes, porque eu estava de férias, eu tive uma passagem pela Itália de férias 3 dias antes de estourar o primeiro caso, e aí, por recomendação da própria companhia, eu entrei em quarentena um pouco antes. Ontem, pela primeira vez, a minha esposa foi no supermercado e
os preços estão 30%, 40% mais alto que o convencional, né? Então, a gente vê um certo oportunismo, né, nesse momento, né? Então, a empresa não mudou o preço, ela não mudou a forma com que ela analisa o risco, né? Como é que ela analisa esse cliente. É uma solução muito interessante, porque a gente disponibiliza um médico para fazer as entrevistas médicas quando necessárias, né? Exames de sangue e urina. Fizemos essa extensão para toda a carteira de clientes. Então, hoje no Brasil, a gente está falando de mais de 2,4 milhões de segurados da Prudential, né? Além da carteira de vida, de seguro de vida individual, a seguro de vida em grupo, né? E para as novas contratações, que até então era um risco excluído, a gente criou uma nova modelagem, estabelecendo um teto máximo de capital segurado e um período mínimo de carência, mas de forma alguma mexer no preço ou trazer algum tipo de prejuízo para um futuro segurado, de forma alguma, né? Eu imagino que o que deve acontecer, assim, hoje, talvez tenha uma preocupação maior aí de saber se a pessoa, né, está tomando os devidos cuidados aí com ele mesmo, né? Enfim, deve ter alguma pergunta, assim, você viajou para a Itália recentemente, né? É, Eu penso, alguma pergunta assim para... Hoje, Agora, como a maioria dos países estão com as fronteiras fechadas, então essa pergunta acaba sendo uma pergunta bem válida, né? Porque ela aumenta a chance de alguém ter estado em alguma região de exato. risco, né? Mas eu acho que assim, dentro dessa questão da oferta, o preço não mudou, que é o mais importante, mas de fato a demanda, a procura aumentou, né? Mas eu vejo essa demanda de uma forma um pouco mais ampliada, assim. Eu acho que o confinamento trouxe uma série de outras coisas para a gente, assim. Eu acho que o confinamento está mudando a forma com que a gente se relaciona. As relações interpessoais vêm mudando muito no confinamento, né? O que realmente importa, quais são as pessoas que você quer ter por perto, a relação com a família, né? Pai, mãe, os filhos. E isso traz uma reflexão muito grande em relação à questão do seguro, né? Porque no dia a dia eu vejo que é muito comum a gente, deixa um pouco mais para frente, vou ver depois, eu estou saudável, e o cliente vai postergando essa decisão, e isso não entra ali dentro do que eu diria necessidade básica, né? E até o Estadão, no último sábado, colocou uma reportagem bem interessante de alguns segmentos que aumentaram a demanda durante a pandemia e que eles acreditam que pós-pandemia vão continuar com valor, com interesse elevado, né? E por incrível que pareça, pela primeira vez eu vejo o seguro de vida liderar esse tipo de segmento, né? Como ensino à distância, plataforma de entretenimento online, como Netflix, por exemplo. porque o momento traz uma reflexão, né? O Total, momento traz uma total. reflexão. Eu fico pensando assim, profissionais de saúde, aí, médicos, eles têm uma exposição que não lhes dá muita opção, né? Numa situação dessa, né? Com certeza. Ele tem que estar sempre preso no front e isso para ele representa um risco maior. Imagino que para uma seguradora tem um quê a mais aí quando a gente está falando de pessoas que estão no front ou que têm serviços essenciais. O médico está bem no front, outros dos serviços essenciais, né? Enfim, é uma situação diferente mesmo. Exato, Mas exato. A gente tem que bater palma, né, para esse profissional, para esse segmento, né, para essa categoria que está vivenciando uma guerra aí nas ruas, nos hospitais, enquanto que a gente está aqui recluso,
né? E hoje, médicos, por exemplo, uma das principais atividades que a gente tem hoje como cliente dentro da nossa carteira, né? Provavelmente porque essa relação humana que eu estou te falando, ela, ela funciona de forma diferente, né, na área médica, né? Eles estão com muito mais contato, né, com a vida, com a doença, com as internações, com o risco à vida, né? E eu acho que isso, ao mesmo tempo, traz uma cultura em relação à questão de sucessão, de proteção da sua família, de continuidade daquele legado, daquele patrimônio que ele está construindo, né? Agora, enfim, o que você acha que muda, Liverson? Porque nessa questão que você falou assim, que mais pessoas estão demandando, né? Cresceu e deve aumentar, e deve permanecer, né? Você falou. Isso daí é feito de uma forma assim, impulsiva, né? Não, vou fazer porque... Ou é feito de uma forma e meio assim, não muito refletida, né? Ou isso é feito, não sei se você tem tido essa percepção, ou isso tem sido feito dentro de um escopo de planejar, pensar, assim, pô, eu não planejei, né? Deixa eu planejar, ou não, eu vou fazer, né? Aquela coisa meio impulsiva. Sei lá, ou, É, que papel Eu, que teria de seguro aí num planejamento nesse caso? essa pergunta é ótima também, Rogério, pelo seguinte, assim, a gente não tem a cultura do gerenciamento de risco no Brasil, né? Então, eu vejo muita gente falando que se organiza financeiramente, né? Ela faz o planejamento financeiro, mas ela não faz o gerenciamento de risco em relação a isso, né? Então, nessa hora, eu vejo aumentar um pouco o interesse, mas é muito importante que esse cliente procure esse tipo de profissional, né? Converse com o seu assessor, né, para verificar a sua cesta de investimentos. No caso da Alta Vista, possui uma equipe altamente especializada, né? Vários especialistas em relação à parte de gerenciamento de risco, que pode suportar esse assessor a, de fato, fazer uma análise melhor em relação à carteira desse cliente. Existe uma série de oportunidades, além do seguro, que inicialmente o cliente não tem uma noção muito básica, né? Então, vou te dar alguns exemplos de como que passar por esse planejamento financeiro com o gerenciamento de risco, ele é importante, né? O imposto de transmissão no Brasil hoje, ele é de até 8%. Ele é regulado pelos estados, né? E ele é de até 8%. Antes da pandemia, já existia projeto de lei em quase em votação no Congresso para ampliar para 20% o imposto de transmissão. Ou seja, você morreu com um patrimônio de R$ 1 milhão, a sua família recebe 80%. 20% ficaria para o governo. E agora, na última semana, a gente já vê alguns movimentos, né, de não aumentar de 8 para 20, mas de aumentar de 8 para 30 o ITCMD. Aí você fala assim, caramba, o imposto de transmissão na casa de 20, 30%. Lembra aqueles países que eu falei que tem uma cultura da contratação de seguro? O imposto de transmissão no Japão chega a 55%. Nos Estados Unidos chega a 45%. Então, o que você faz, né, quando alguém especializado faz um gerenciamento de risco do seu patrimônio líquido ou imobilizado, né, na verdade, de tudo? Ele pega o seguro de vida como um indexador para redear esse patrimônio. Quando o cliente vem a faltar, vem a falecer, a família recebe essa indenização e quita essa despesa com imposto de transmissão, com cartório, com advogado e até mesmo a manutenção do padrão de vida daquela família. E isso faz com que esse patrimônio fique preservado. Olha que analogia interessante que eu vou fazer. A Bolsa Brasileira despencou, né? Alguns analistas foram até bem críticos, né, em relação
a Bolsa Brasileira, porque ela foi a que mais marcou para baixo a pandemia no mundo. Então, ela atacou muito vários perfis do cliente, né? Do mais agressivo até o mais conservador, né? Teve renda fixa na última semana que, pela primeira vez, depois de um bom tempo, a rentabilidade foi negativa. Se eu pego um cliente que tivesse passado pelo planejamento financeiro com o gerenciamento de risco, se ele tivesse lá um patrimônio de 10 milhões e comprado 2 milhões para fazer essa sucessão, pós-crise, se ele tivesse perdido 20% dos investimentos, o capital segurado, que tinha uma representatividade de 20%, passaria a ter uma representatividade de 25%. Então, a perda dele não seria de 20%, teria sido de 15%. Por quê? Porque, como parte desse valor, ele rediou numa apólice de seguro de vida, com capital segurado definido, corrigido pelo IPCA, pode acontecer o que quiser com a Bolsa, que o risco de ter que pagar esse capital é da seguradora, não é do cliente. Tiveram clientes que perderam 30%, 40%. Quanto maior seria o hedge desse seguro, desse planejamento que ele fez. Então, é muito importante procurar o especialista, ao menos para entender qual é a sua necessidade. Porque às vezes você acha que não tem a necessidade e na hora que o especialista senta e te apresenta as alternativas, depois de conhecer um pouco melhor a sua história, vão surgir oportunidades que você até então não sabia, né? Como estender o seu seguro para a vida toda, só que quitar ele bem antes disso, as questões de proteções em vida, né? Renda hospitalar, o número de pessoas que morre é menos de 5%. E o número de pessoas que estão ficando internadas é de 20%. Então, ele não está produzindo, ele não está trabalhando. Alguns, quando não está trabalhando, né, não está gerando renda. Então, uma proteção acessória de renda hospitalar é super importante nesse momento, né? Então, existe outras... Assim, a pessoa, no contexto atual, a própria internação já pressupõe uma remuneração. Exato. Então, isso é uma fonte super importante, né? Coberturas acessórias para doenças graves, por exemplo, né? Porque muito se fala da pandemia, mas as pessoas continuam vindo a falecer por conta de câncer, por conta de problema cardíaco, por conta de problema no rim. Tem várias outras doenças que continuam, aí as pessoas continuam falecendo, às vezes até numa proporção maior, mas é que hoje o que está na mídia é, de fato, a Covid-19, mas tem uma série de outras doenças e outras mortes que estão acontecendo que também é importante nesse momento, né? Um diagnóstico de doença grave, o cliente recebe uma indenização em vida e a apólice dele continua vigente, pensando na sucessão para a família. Então, é muito sobre medida, entendeu? Assim, eu acho que uma coisa positiva é que a indústria brasileira também está muito melhor. Tem produtos muito mais sofisticados, né? Os produtos mais antigos, você envelhecia e ia ficando mais caro. Envelhecia e ia ficando mais caro. Então, assim, a mensagem era praticamente assim, bom, agora que você envelheceu, que a tendência de você precisar é muito grande, pô, agora muito obrigado, Rogério, seu seguro ficou 30% mais caro, eu não quero mais ter você como cliente. Então, olha, assim, nasceu assim no Brasil, né? Então, Meu pai teve um seguro desse. É difícil, né? Assim, eu lembro que você contou uma ligação que você presenciou do seu pai, né? Exato. E hoje o que eu estou falando, né? Por isso que é importante ter o especialista. Hoje não tem, assim, você faz as análises no momento da entrada, eu tiro uma foto do Rogério, faço a análise da sua saúde, congelo, né, o seu risco, você sabe quanto que você vai pagar do primeiro dia até o último do período de pagamento, assim.
eu quero ter você para te indenizar, né? Assim, eu quero dar continuidade a isso, porque de fato eu vou estar entregando o que eu vendo, sabe? A sustentabilidade do negócio, né? Então, é muito importante você procurar um especialista, nem que seja para conhecer sobre o tema. Deixa que ele faz o trabalho dele e te mostre que você tem necessidade ou não tem necessidade. Ah, tá certo. Bom, Liverson, muito obrigado aqui a gente conversando. Não sei se tem algum ponto final aí que você gostaria de dar na nossa conversa. A gente já está aproximando aí perto dos 40 minutos, 35, 40 minutos que a gente queria fazer de live. As informações são bastante precisas e importantes. Eu acho que o mais marcante aqui da nossa conversa, talvez para algumas pessoas, foi que eu tive a demanda assim, eu estou coberto, né? Neste momento, eu estou coberto. Bom, enfim, depende, né? Verifique qual é o seguro que você tem, né? Mas, assim, enfim, esperamos que deve estar coberto, né? Essas seguradoras aí estão caminhando para dar essa cobertura. E o outro ponto, né, para responder aquelas questões que a gente falou, não existe nesse caso, né, diferente do supermercado, ou diferente da máscara ou do gel, um sobrepreço aí por conta disso. Quer dizer que a forma como era antes, ela permanece hoje. Né? E, por fim, aí essa questão de planejamento que você falou, dessa importância. Enfim, agradeço muito, aí considerações finais tuas aí, e depois a gente termina aqui, então. Bom, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Rogério. Se cuide, eu falo a mesma coisa para todo mundo aí que está nos assistindo. Se cuide, hora de ficar em casa. Eu tenho dois grandes amigos, que um mora em Madrid e o outro mora em Nova York, e eu tenho conversado bastante com eles, e o que fez a diferença, tanto na Espanha quanto nos Estados Unidos, de ter atingido os patamares que atingiu, foi a falta de respeito da população e não ficar em casa. Então, assim, nesse momento, fique em casa para a gente voltar às nossas atividades aí o quanto antes, tá? Do nosso lado, a empresa está 100% home office, totalmente à disposição. Sei que o seu time também está, então a gente está completamente à disposição aí para tirar qualquer tipo de dúvida, para esclarecer, para discutir casos especiais. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje e de fato, coloca energia nas coisas que são mais importantes para você. Eu acho que prioridade é tudo. O refinamento é extremamente desafiador, então eu recomendo uma super disciplina para trabalhar, para ficar com a família, para ter uma hora para tomar um vinho e também descontrair, tentar fazer algum tipo de exercício, alguma atividade, ver um filme, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar, né? A gente tem aí a China e a Itália, principalmente como benchmark, e esse benchmark me chamou muita atenção porque a curva de reclusão, tanto da China quanto da Itália, foram muito semelhantes ali, próximo do dia 70, 77, né? Então, a China levou 77 dias de quarentena, fazendo exame, né, acompanhamento para quase 1 bilhão de pessoas, teste de Covid-19 até por drone. A gente está longe desse patamar, né? Então, assim, de fato, tudo leva a crer que esse confinamento vai continuar por mais um tempinho, e a vida já mudou, a vida não vai mudar, e quando a gente voltar a trabalhar nas condições normais, voltar a circular nas condições normais, a gente não vai voltar ao que era antes. Já mudou. Então,
pega o telefone, liga para o teu assessor, faz uma reunião por vídeo, faz, né, um call, já começa a discutir agora, porque eu acho que é muito importante aí. Às vezes você não precisa nem ficar se descapitalizando, né? Às vezes você pega um pedaço da sua rentabilidade e destina para fazer essa proteção da sua carteira de investimentos. Então, assim, tem uma série de alternativas que esses especialistas aí sabem melhor do que eu. Muito obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, Wilson. Eu que agradeço. Forte abraço e a gente, logo que terminar essa quarentena aí, se encontra e enfim, toma um café. Eu estou ansioso para que acabe logo. Estou ansioso. Eu também, se Tá Deus bom. quiser. Tá ótimo. Tá Valeu. Um bom? abraço. Grande abraço aí, boa Páscoa para você e para todo mundo. Obrigado. Agradeço também o pessoal que esteve conosco aí e nos acompanha em outras lives que a gente vai ter a semana que vem. É sempre um prazer. Um abraço a todos. Legal. Um abraço, tchau, Valeu. tchau. Mudança de versão. Tchau, tchau.